Olá, pessoal. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o processo de criação agora de uma tabela que armazena linhas. Então, para contextualizar esse exemplo, vamos imaginar que nós queremos criar uma tabela para armazenar vias de uma cidade, ok? Então, essa tabela ela terá os campos ID, nome da via, o sentido, se é uma via de mão única ou dupla, a velocidade em quilômetros por hora permitida nessa via e a geometria, né, as coordenadas da linha que define cada trecho de via, ok? Então, para que nós tenhamos acesso, né, a essas coordenadas, vocês podem, por exemplo, ter uma ortofoto onde vocês têm ali os valores das coordenadas, mas para esse exemplo aqui hipotético, eu vou considerar que nós temos aqui o Google Maps, tá? Então imagine que nós queremos armazenar cada trecho de via, né? O que é um trecho de via? É o segmento que separa o encontro de duas ou mais vias, né? Então aqui eu tenho um trecho, aqui eu tenho outro trecho, aqui outro trecho, outro trecho, outro trecho e assim sucessivamente, tá? Então para esse exemplo aqui, vamos imaginar que nós capturemos, né, a coordenada do início e fim dessa linha, né? Então aqui, por exemplo, com o mouse e o botão direito, se eu clicar, eu consigo capturar o valor dessa coordenada aqui. Então, eu clicando aqui, ele copia esse valor da coordenada e eu tenho aqui o valor da latitude, longitude desse primeiro ponto, né, que corresponde ao trecho. Aí imagine que essa via termine, esse trecho termina aqui, eu tenho aqui um outro valor de coordenada, tá? Então com isso é uma forma, né, só para ilustrar aí, de como vocês podem ter os valores dessas coordenadas, tá? Bem, então como que nós fazemos o processo de criação de uma tabela agora para armazenar linhas? Na realidade, é muito similar ao que nós fizemos para a tabela escolas, né? Então veja que o nosso banco de dados ele já tem aqui uma tabela armazenada, tá? Então nós vamos aqui iniciar com create table, no caso aqui vias, que é o nome da minha tabela, abre e fecha parênteses, e aqui eu vou passar os campos e definir, né, o tipo de cada campo. Então, no nosso caso aqui, o primeiro campo que foi dito que essa tabela terá é o ID, né? Então, o ID, vamos colocar que ele será um valor inteiro, né, um integer, e uma chave primária, tá? Então, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, ou seja, aqui vão entrar valores só numéricos e esses valores não se repetem, né? Então, isso aqui nós temos uma restrição de chave aqui, no caso, chave primária. Terminado, né, de configurar esse primeiro campo, nós vamos para o segundo campo, que é o campo nome. Então, para que ele entenda que a gente vai passar as informações do segundo campo, temos que colocar vírgula, né? Então, aqui nome, ele será um campo do tipo texto, né? Então, aqui um varchar, e esse varchar, ele tem ali um limite, por exemplo, de 200 caracteres, tá? Nesse caso, não tem nenhuma restrição a mais sobre esse campo, eu vou para o terceiro campo, tá? Então, no caso aqui, poderia, né, até acrescentar um outro campo aqui chamado número do trecho, né? Por quê? Porque se nós olharmos, a mesma via, né, que essa via aqui, Luiz Estevão Foglia, ela tem 1, 2, 3 trechos, então é o número do trecho que diferencia, né, essa via aqui. Obviamente, a coordenada também, né, de cada trecho. Então, podemos acrescentar aqui, ó, num trecho, tá? Só para ilustrar para vocês, que seja um inteiro também. Um outro campo é o sentido, então ele vai estar escrito lá se é duplo, único, então pode ser um varchar, mas nesse caso com menos caracteres, né? Porque dentro desse campo vai estar escrito ou a palavra único ou a palavra duplo, né? E aqui mais um campo, a velocidade, né? No caso aqui em quilômetros por hora, e nesse caso eu posso ter velocidade 20 km por hora, 30 km por hora,
Poderia dizer que é um campo inteiro, né? Ou, só para mudar aqui um pouco para vocês, um outro tipo que o SGBD permite é um valor real. Então, ele deixaria ali eu entrar com números, não só inteiros, né? Mas números decimais, tá? E, por fim, né? O último campo ali é a geometria. No caso da geometria, o tipo de dado vai ser o geography, novamente, mas nesse caso eu não vou inserir pontos, eu quero definir linhas. Então, eu vou precisar dizer para ele que nesse campo será acrescentado line string, tá? E essas line strings têm um sistema de coordenadas associadas que, nesse caso aqui, vai ser o 432.000, tá? Esses são exemplos hipotéticos. Eu estou usando o 4326 porque eu estou pegando essas coordenadas aqui do Google Maps, tá? Então aqui está em WGS, apenas para fins didáticos aqui, tá? Mas se você estiver trabalhando no sistema de projeção, aí você precisa ali adicionar o número correspondente a esse sistema de interesse, tá? Então, feito isso, nós vamos aqui, observem que eu não coloquei vírgula aqui, porque todas as vezes que eu coloco um delimitador, que nesse caso é a vírgula, ele espera que eu entre com novos valores, tá? Então, eu vou selecionar aqui e vou executar. Então, observem que deu certo, tá? Ele me dá sempre o tempo que ele leva para executar. E se eu vir aqui em tabela e clicar em refresh, agora eu tenho uma terceira tabela, tá? Poderia, né, fazer aqui uma consulta sobre a tabela vias, né? Então, poderia aqui pedir para que ele mostrasse, né, listasse, né, select todos os campos da tabela vias. E nós vamos observar que essa tabela está criada, mas ela está vazia, ok? Bom, então esse é o processo de inserir, né, criar uma tabela, no caso, uma tabela de linhas. Avançando um pouco mais, vamos imaginar que nós agora queremos criar uma outra tabela, mas que armazene polígonos, tá? Então vamos imaginar que nós queremos armazenar no nosso banco de dados uma tabela agora chamada quadra, tá? E que essa quadra ela esteja na geometria de polígono e tenha os campos ID, número da quadra e a geometria. O campo de geometria, geralmente a gente chama de geom, tá? Então, o processo, pessoal, de criação é muito similar ao que a gente acabou de fazer aqui, tá? Eu vou até aproveitar aqui esse script, olha, e vou só alterar as coisas que eu preciso aqui. Então, ela vai se chamar quadras, no caso aqui, quadras, né? Então, vou colocar esse S aqui. Ela precisa ter um campo ID, então também vou manter como inteiro chave primária. Aqui não tem nome, então aqui eu tenho num quadra, tá? Eu estou definindo aqui o esquema, né, da minha tabela. Então, o número da quadra, ele vai ser um número inteiro, né? Então, aqui é um integer. O próximo campo já é a geometria, então eu não tenho nada disso aqui, ó, tá? Então, nesse caso aqui da geometria, eu vou querer entrar com polígonos, então eu não posso dizer que é uma line string, e sim um polygon, tá? Então, veja que agora eu vou executar esse script aqui, tá? E esses polígonos, obviamente, também aqui está nesse sistema de coordenadas, tá? Então, eu poderia pensar naquela mesma ideia, né, do Google Maps como fonte aqui de dados, poderia pegar os 4 cantos aqui, ó, para definir essa primeira quadra, tá vendo aqui, ó? Assim como eu pego esses 4 pontos aqui para definir essa segunda quadra, assim como eu pego esses 4 pontos para definir essa terceira quadra, tá? Então, sempre eu posso aqui, de forma bem intuitiva, né, usar aqui o mouse, o botão direito e copiando as coordenadas para definir os cantos aqui das quadras, tá? Bom, então, executando aqui esse script, eu vejo que ele também criou. Então, se eu atualizar, né,
a minha tabela aqui, eu observo que agora eu tenho escolas, quadras e vias, né? De novo, eu poderia pedir para consultar os dados aqui, nessa tabela de quadras, tá? Aqui. E eu observo que ela existe, mas ela está vazia, né? Porque nós estamos apenas criando, nós precisamos agora inserir dados nessa nossa tabela, ok? Bom, então, nesse momento, a gente poderia passar ao passo de inserir dados nessas tabelas. Então, eu vou mostrar isso para vocês no vídeo posterior. Lembrando sempre que eu posso salvar o meu script para que eu possa ir trabalhando e recuperando, né, esse script à medida que for necessário, ok?